Pepetinha! Bota o som mais alto um pouquinho. Eu quero sob som de choro. Bota! Chora que foi um chorinho ridículo. Bota Pepetinha, Chupetinha. Chupetinha do Abelzinho. Que choro ridículo. Que papelão do Abel Ferreira. E aí, meu amigo, eu vou pegar a Chupetinha, tá? Vou pegar a Chupetinha pra falar sobre asterisco. Não foi sobre isso que o Abel Ferreira quis falar depois de 5 jogos de Brasileirão, 15 pontos disputados e só 2 conquistados. O Abel Ferreira não quis falar sobre asterisco, então pega a Chupetinha, Abel Ferreira, porque eu vou falar o seguinte. Chora mais um pouquinho, Coquinho. Chora, Abelzinho, porque se é pra falar de asterisco, ele disse: Palmeiras não tem títulos com asterisco. Aí eu vou levantar uma dúvida. Porque, pra mim, eu vou trazer aqui 4 asteriscos. Vamos lá, Kaique. Bota na tela 4 asteriscos que a gente tem pra falar do Palmeiras. Olha aí. 1960. Primeiro asterisco. Taça Brasil. 4 jogos disputados. 4 jogos disputados. Sabe o que o Palmeiras diz? Sabe o que a CBF, para fazer politicagem, fez? Disse que o Palmeiras foi campeão brasileiro com 4 jogos disputados. Esse é o primeiro asterisco. Segundo asterisco. Torneio Roberto Gomes Pedrosa. 1967. Deixa lá! Eu quero mostrar os asteriscos que Abelzinho disse que não existem. Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Mais perdoável esse asterisco. 20 partidas. Não foi chamado de Campeonato Brasileiro, mas é dado pela CBF como um título brasileiro para o Palmeiras. Vamos para o terceiro asterisco. 1967. Taça Brasil. 6 jogos. 6 jogos. Isso é dado como Campeonato Brasileiro. E aí, o quarto asterisco que o Abelzinho disse que não tem asteriscos em títulos do Palmeiras, Roberto Gomes Pedrosa, 1969, também dado como título brasileiro. Então, para o treinador que encheu a boca para dizer que não tem asterisco em títulos do Palmeiras, agora pode trazer para mim, Caiquinho. Só nós trouxemos aqui 4. E 4 dos asteriscos mais escandalosos do futebol brasileiro. Então, esse discursinho do Abel Ferreira, esse choro desnecessário, ele tem que ser falado. Em vez de valorizar o Flamengo, que arrancou no momento certo, e em vez de criticar o time dele, que fez um papelão nas retas finais, não. Foi mais fácil falar em asterisco. E se ele gosta tanto de falar em asterisco,
Nós levantamos outros asteriscos. Vamos botar primeiro os asteriscos do Palmeiras, Kaique, nesse ano. Já que o Abel Ferreira gostou de falar em asteriscos, vamos botar na telinha os asteriscos que a gente acha que tem que ser falados. Olha aí, asteriscos do Palmeiras nesse ano. Primeiro time a não chutar no gol em uma final de Libertadores única na história. Nunca na história, em uma final de Libertadores única, um time tinha passado sem chutar uma bola sequer no gol. Temos mais asteriscos para o Abel Ferreira. 2 pontos conquistados em 18 disputados. Outro asterisco maravilhoso para o Abel Ferreira, que quer falar de asterisco quando o time dele, em 6 jogos, perdeu 4 e empatou 2. Vice-campeão de Libertadores para o Flamengo, vice-campeão de Brasileiro para o Flamengo, vice-campeão paulista para o Corinthians, eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Temos vários asteriscos, se o Abel Ferreira quiser que a gente levante. E agora, os asteriscos de quem a gente tem que falar. Vamos botar os asteriscos que o Abel Ferreira deixou de citar. Olha, cada asterisco que faz a conquista do Flamengo ser muito merecida. Asterisco número 1, time que mais venceu no Campeonato Brasileiro, 23 vitórias. Asterisco número 2, time que menos perdeu, 5 derrotas o Flamengo tem no Brasileiro. Asterisco número 3, melhor ataque, 75 gols, 12 a mais do que o Palmeiras do Abel Ferreira, que é o segundo em gols marcados. Melhor defesa, 24 gols sofridos. Melhor campanha como mandante, 82% de aproveitamento. E o outro asterisco, melhor saldo de gols. Além de brinde, temos melhor jogador do campeonato, Arrascaeta. Ou seja, na lista de asteriscos, o Abel Ferreira passou vergonha. O Abel Ferreira poderia ter valorizado o trabalho do Felipe Luiz, porque eu vou dizer uma coisa. Você, no primeiro ano, como treinador profissional da sua carreira, você chegar a um feito que nunca nenhum treinador chegou, é bizarro. Nenhum treinador nunca conquistou, em um ano de carreira, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Em um ano de carreira, o Felipe Luiz conquistou os principais títulos que um clube brasileiro pode conquistar. Em um ano de carreira. Bola, o time do Jorge Jesus jogou melhor. Agora, conquista, Felipe Luiz já passou o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, em um ano, ele conquistou o Brasileiro e a Libertadores. Mas ele não conquistou a Copa do Brasil. O Felipe Luiz, não só em um ano, mas no seu primeiro ano como técnico profissional, de um time profissional, ele conquistou Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Tem, sim, que elogiar muito esse cara. Inclusive, coleguinhas da imprensa que chamaram de estagiário. Estagiário. Ah, um estagiário que está no Flamengo. Flamengo não vai ganhar nada. Cadê os coleguinhas para assumirem a bosta que eles falaram agora? Cadê? Eu só pergunto isso. Eu só quero saber aonde estão os coleguinhas da imprensa que falaram, que debocharam do Felipe Luiz, para assumir só. Como eu já assumi várias besteiras que eu falei aqui. Assumir. Falei isso, mas o cara calou minha boca. O cara, no primeiro ano como profissional, ganhou tudo, porque ele ganhou tudo. E outra, que notícia maravilhosa para o torcedor do Flamengo. Felipe Luiz disse, se depender de mim, tá renovado. Que o Flamengo faça um contrato de pelo menos mais 2 anos com o Felipe Luiz. Tem que construir uma era com o Felipe Luiz. O Flamengo tem que ganhar uma cara. Como o Palmeiras do Abel Ferreira ganhou uma cara nesses 5 anos de Abel Ferreira. Infelizmente, o Abel foi por um lado que a própria presidente do Palmeiras discordou de querer culpar a arbitragem por um futebolzinho ridículo que o Palmeiras está mostrando. Gente, nos 5 jogos que o Palmeiras não ganhou no Brasileiro, seguidos, e na final da Libertadores, o Palmeiras não jogou nada.
Não jogou nada. Palmeiras pode reclamar do pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes? Pode. Mas o que o Palmeiras vai falar do jogo que ele não venceu o Vitória em casa? O que o Palmeiras vai falar do jogo que ele não venceu o Fluminense em casa? Se ele tivesse vencido esses dois jogos sem polêmica nenhuma de arbitragem, ele estava na frente do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Então você simplificar, querer falar de asterisco, querer falar que ninguém engana ele, a mim só engana quem eu quero que me engane. Ninguém vai me enganar. Querer jogar para arbitragem, podendo falar do futebolzinho ridículo que o time dele mostrou nessa reta final, é muita forçação, e eu acho que tem que sim dar muito mérito pro Felipe Luiz, dar muito mérito para a diretoria do Flamengo, que inclusive a gente vai trazer números, investiu muito menos do que Botafogo e Palmeiras e ganhou o Brasileiro e a Libertadores. O Flamengo foi o terceiro time que mais investiu no futebol brasileiro nesse ano. E foi o que mais venceu. Palmeiras e Botafogo gastaram rios de dinheiro e não ganharam nada. Isso tem que ser falado. Isso tem que ser apontado. Por quê? Porque isso é mérito de diretoria. É saber contratar, é saber escolher seus reforços. Então, tem muita coisa pro Abel falar que ele deixou passar para citar simplesmente asterisco. E a gente trouxe aqui vários asteriscos. Se ele diz que Palmeiras não tem asterisco em títulos, o que são Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, como a gente abriu esse programa de hoje. Eu trouxe, Marcos André, um levantamento aqui de asteriscos. Por causa desse choro, trouxe a chupetinha também. Chupetinha, aqui, ó. Aqui, ó. Eu trouxe a chupetinha do Abel Ferreira, Marcos André. Que papelão! Querer falar de asterisco, que não tem asterisco nos títulos do Palmeiras, e aí, seu amiguinho pilhado, hoje você tem que reconhecer que ele foi bem. Além da chupetinha, trouxemos os asteriscos. Taça Brasil, 4 jogos é dado como título brasileiro, 6 jogos é dado como título brasileiro. E o Abel quer dizer grandão na coletiva que Palmeiras não tem títulos de asteriscos. A gente trouxe para ele, ô Vampi, tem que reconhecer o que o Felipe Luiz fez e reconhecer a bosta de trabalho que o time dele fez na reta final. O time dele cagou tudo na reta final. Em vez dele falar isso, porque ele não quer assumir, porque ele até escreveu o livro de mente forte, ele quer falar em asterisco, Marcos André. Boa tarde, Tico, Bruno, Raí, boa tarde a todos, né? Primeiro, dar os parabéns, cada um faz sua abertura, vou fazer a minha. Dar os parabéns pro Flamengo, né? Instituição Flamengo, diretoria, comissão técnica, jogadores, torcedores, tudo ali, né? Por mais um título. A gente fala em 4 dias, ganhou 2 títulos. Não é 4 dias, porque o Campeonato Brasileiro começa lá atrás, 38 rodadas, e o Flamengo consegue, na 37ª, conquistar mais um título nacional. E a própria Libertadores se tornando um clube brasileiro com mais títulos de Libertadores. Então tem que dar os parabéns, um feito incrível, né? Só o Flamengo, Santos e Botafogo fez isso, o Flamengo pela 3ª vez consecutiva. O Flamengo que pode ir com o Felipe Luiz igualar aquele Flamengo de 81, né? Se ganhar um Mundial aí, que começa a semana que vem. Dá os parabéns, né? Por tudo. O Abel tem que saber perder, né? Ele tá 5 anos no Palmeiras, com seus méritos, conquistou títulos, são 10, né? Se eu não me engano, nesses 5 anos, com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, estaduais, Recopas, algumas coisas, né? Tem que dar um mérito também, saber perder e dar um mérito à equipe do Flamengo. Ele podia chegar ontem e falar, em vez de asterisco, falar, gente, parabéns ao time do Flamengo, ganhou Libertadores, mas eu também ganhei, tá 1-1. Se for falar no
No individual tá 1-1, se for falar no coletivo, continua 1-1. Flamengo e Palmeiras decidem 2 Libertadores e continua 1. Em Campeonato Brasileiro, desde quando o Abel tá aqui, Bruno, ele ganha 2, né? 2. E o Flamengo também? Desde que ele está aqui, sim, ele chega no meio de 2020, quando o Flamengo ganha com o Rogério. Então poderia falar, tá 2-2. Sim. E dar os parabéns pro Palmeiras, em vez de estar falando asterisco. Ontem aqui no Canelada nós falamos, você colocou uma pauta no programa, né, cada um com suas opiniões, de quem é o maior e de quem é o maior em conquista. Né? Eu respondi que se for para somar de 71 para cá, a gente vai ter que fazer a pesquisa. Rio e São Paulo, se contar os times de Minas. Rio e São Paulo. Estaduais, Copa do Brasil, o que for disputado. O que a gente não pode descartar é que o futebol não começa em 71. Né? O Robertão tem sua validez, o outro Taça Brasil, Copa não sei o quê. O clube, eu acho que assim, o clube quando ele é fundado, principalmente esses clubes centenários, como a gente está falando, tem vários aqui no Brasil, tem que começar a contar assim, ó, botar lá no seu currículo assim, ó, eu já fui campeão do Robertão, eu fui campeão da Taça do Brasil em 50, sei lá, fui campeão brasileiro de 71, fui campeão da Copa do Brasil, ganhei o torneio Rio São Paulo de não sei o quê, não ir mudar a competição. O nome, né? O nome. Porque o futebol não começa em 71. Sim, não tem nada errado de ser campeão da Taça Brasil. Não tem nada errado. Sim. Ó, botar lá o currículo, ó. Currículo Vampeta Esporte Clube, ó. Fui campeão do Robertão em 63, ganhei a Taça Brasil em 50, fui campeão campeão da... Senão aquele título que foi o Santos e o Atlético Mineiro ganhou, que tinha antes, da Sul-Americana. Copa Comebol. Comebol. Então, não vale também? Não, bota dentro do currículo. Que a Comebol já tá pensando em unificar também. E aí, poderia fazer, o Piperno até falou para nós, ó, antes a Folha de São Paulo fazia uma pesquisa assim, botando cada um valor. Por exemplo, eu estava pensando em casa, né? Vamos supor que você botasse Mundial 10 ponto, Libertadores 9, Brasileiro 8, Estadual não sei 7, Robertão não sei quanto, e aí você faz a soma, no geral. Mas se quiser começar de 71 para cá, aí pode botar também, fazer, ó, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, os estaduais, porque essa rivalidade Rio e São Paulo, né, que estava sendo debatida. Inclusive os estaduais têm um peso antes e um peso atual. Depois. Rio e São Paulo também. O título do Corinthians de 77 não é nenhum absurdo dizer que talvez seja, mesmo com o Mundial e tudo, o maior título da história do Corinthians. 23 anos na fila. Sim. Agora ele tem que saber perder também. Por exemplo, o Abel tem 5 anos de Palmeiras, são 10 títulos. O Felipe Luiz, no seu primeiro ano, completando um ano, fechou em 5, pode fechar em 6, tem um Mundial aí de clube. Pode igualar aquele Flamengo do Carpegiani. Então é saber respeitar, pô. Ano que vem tem competições de novo, o Palmeiras investiu pra caramba, o Flamengo continua investindo. O Flamengo, você falou que vai fechar a temporada com 2 bilhões no seu orçamento de lucro. Dá pra chegar e sentar, ó, temporada eu perdi, mas perdi para também um favorito junto com o Palmeiras da conquista. Ele poderia ganhar o jogo de sábados. Não foi nenhuma goleada, que nem foi a final da Liga dos Campeões, que o Paris Saint-Germain meteu, foi 5 ou 4, né? 5-0. 5-0 na Inter de Milão. Um jogo duro, uma bola parada. Como ele já ganhou também com um gol no erro do Andrés Pereira, que o Davidson faz. Como ele também já ganhou do Santos no lance com uma bola de lateral, né? Foi um crudo. Lateral, Rony cruzou e o Breno Lopes fez o gol. Então é saber respeitar, pô. O Bruno fala aqui, se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, se terminar mesmo com 5 pontos de frente, que o Flamengo agora vai mandar o Sub-20, né, que tem o Mundial de Clubes. O jogo mudou de data. De data, tudo. Sábado. Pega uma vitória do Palmeiras aí, jogo de ida e volta. Tá bom, o Flamengo ganhou lá, 3-2. Que eu ganhasse aqui de 1-0. Tira 3 pontos do Flamengo e bota 3 pontos do Palmeiras. O Palmeiras estaria hoje um ponto à frente com a última rodada. Se o Palmeiras tivesse vencido o Flamengo aqui em São Paulo... Eu não quero nem colocar, Tico, assim, ó, do G4, o Palmeiras não ganhou de ninguém. Bastava um jogo só. Que não fosse até do Flamengo, que fosse de outro. Que fosse do Bahia, que ele perdeu aqui e perdeu lá. Mirassol, que ele tivesse 3 pontos. Então é choro. Tem que saber perder.
é um esporte, ele ganhou muita coisa aqui, ele não tem essas conquistas fora do país, ganhou muita coisa aqui e não é o descobridor de 7 mares. Não é o descobridor de 7 mares. Porque ficou feio pro Abel Ferreira. A gente levantou aqui, gente, vários asteriscos, né, da conquista do Flamengo. Melhor ataque, melhor defesa, time que mais venceu, time que menos perdeu, craque do campeonato. E, pô, ele tinha a oportunidade de parabenizar o Felipe Luiz, cara. Ele teve a oportunidade de falar, cara, um baita treinador, um cara que surge agora, um cara que soma aí pro futebol brasileiro. Não. Pelo menos ele teve ali, isso eu respeito no Abel, a coragem de dizer que ele vai ficar. Que ele vai ficar no Palmeiras. Agora, já que a gente começou o programa falando do chorinho do Abel Ferreira com a chupetinha na boca, você que tá na rádio, eu tô com uma chupetinha na boca, tá? Já que a gente começou assim, vamos botar essa declaração do Abel, porque ela é constrangedora. A declaração de um treinador que não assumiu o fracasso do seu time numa reta final. Eu não vou nem nesse jogo do Flamengo, Vamp. Eu vou no Vitória e no Fluminense. Palmeiras jogou contra Vitória e Fluminense dentro de casa. Dentro de casa. Não teve polêmica nenhuma de arbitragem nesses 2 jogos. E o Palmeiras foi incapaz de ganhar do Vitória, que estava na zona do rebaixamento, dentro de casa, e foi incapaz de ganhar do Fluminense. O próprio Fábio, goleiro do Fluminense, falou, porra, xingaram, né? A torcida estava xingando ele do Palmeiras, e ele disse, porra, vocês não conseguiram ganhar do Vitória. Vocês não ganharam do Santos e a culpa é minha? A culpa agora é minha? Então, vamos ouvir aí essa declaração, para mim, constrangedora do Abel Ferreira, e eu vou querer escutar o Bruninho e o Raí Monteiro. Vamos ouvir aí. E você acha que precisa de muitas mudanças para o ano que vem? Esse ano foi um ano de reformulação. Precisa, mas não é no Palmeiras. Precisa de mudanças, mas não é no Palmeiras. Aonde? E vocês sabem o que eu estou a falar. A mim só me engana. Hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Sim, perdemos. Sim, fomos vice. Aliás, este ano fomos vice quase em todas as competições. Mas vocês viram aquele beijo que eu dei na medalha? Aquele foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de estar no Palmeiras e ser palmeirense. Não há asteriscos. Ganhamos, perdemos, jogamos mal, mas tenho um orgulho de ser do Palmeiras. Não há asteriscos nos nossos títulos. Nós jogamos dentro do campo o máximo que conseguimos. E concordo com a nossa Presidente. Quantas vezes vocês me ouviram dizer que ia ser contra tudo e contra todos? Quantas vezes vocês me ouviram dizer que depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou? A mim só me engana quem eu quero. Olha aí, ó. É o Abel Ferreira, a mim só me engana quem eu quero, né? É o que diz o Abel Ferreira. E aí, para mim, o mais preocupante, Bruno Prado, é a primeira frase. Né? É a primeira frase. Sim, tem que ter mudanças, mas não no Palmeiras. Gente, se não precisa ter mudança num clube, eu vou até pegar aqui, tá? Que eu até printei. Isso. Se não precisa ter mudanças num clube que investiu 687 milhões de reais na janela e em 6 jogos empatou 2 e perdeu 4 numa reta final, jogando mal, se ele diz precisam ter mudanças sim, mas não no Palmeiras, dando a entender que a mudança tem que ser na arbitragem, sendo que o Palmeiras dele teve pênalti escandaloso não marcado para o São Paulo, pênalti escandaloso marcado para o Palmeiras contra o Sport,
pênalti escandaloso marcado para o Palmeiras contra o Vitória. O que o Abel quer falar de arbitragem nesse Campeonato Brasileiro? E outra, Bruno, é preocupante ele não assumir o erro, né? É preocupante ele dizer, tem que haver mudanças, mas não no Palmeiras, Bruno Prado. Bom, boa tarde a todos. Essa primeira parte eu até concordo com ele. Acho que o Palmeiras não tem que mudar muita coisa, não. O Palmeiras perdeu para o Flamengo. Pronto. Palmeiras foi vice, ele é o segundo melhor time do continente. Vai ter ajuste, uma contratação ou outra, um que vai sair. Mas assim, tem que seguir o técnico, tem que seguir a diretoria, tem que seguir o diretor de futebol. O elenco, 80% vai ser o mesmo. Que ninguém deve achar que o Palmeiras vai investir 700 milhões todo ano. O Palmeiras investiu 700 milhões esse ano porque ele chegou à conclusão que tinha que fazer uma grande mudança no seu elenco, porque os outros que passaram e foram muito vencedores já estavam envelhecendo, estavam caindo de produção. Então, essa grande mudança no Palmeiras já aconteceu. Foi o primeiro ano com um novo elenco e agora é tentar consolidar isso, tentar acertar o que faltou. Palmeiras, ele esteve perto do título da Libertadores e do título brasileiro, mas faltou. Aí ele tem que detectar o que faltou, mas não é que assim, tem que mudar tudo, não. Ele tem que ajustar o que faltou para ganhar, para na hora de decidir. E é verdade que em 2024 também, na hora de decidir, o Palmeiras falhou, né? Principalmente o jogo com o Botafogo. Mas assim, não acho que tem que ter grande mudança no Palmeiras, não. Acho até que o ideal é você mudar pouco no futebol brasileiro. Quando você faz grande mudança, normalmente você vai pro buraco. Normalmente é isso. Quando fala, tem que trocar tudo, tem que mexer, não tem tanto jogador bom, não tem tanto técnico bom. Tentar manter o que você tem de bom e melhorar o que está faltando. Mas o resto, aí é muito o que o Abel sempre fez, né? O Abel sempre tem um discurso quando perde, assim, de reclamar muito da arbitragem quando perde, quando ganha e quando o árbitro ajuda o Palmeiras. Isso acontece porque os árbitros erram bastante, aí erram pro Palmeiras, erram contra o Palmeiras. Quando erram a favor do Palmeiras, ele não fala nada, ou ele minimiza. E quando o Palmeiras perde, quando tem alguma polêmica de arbitragem que seria contra o Palmeiras, aí ele aumenta. E ele sempre fez isso, sempre fez, não é agora, não tem nada de novo na entrevista do Abel. É uma coisa que eu falei outro dia, que nós estamos num momento do mundo em que a narrativa vale mais que os fatos. E é a narrativa para a sua bolha. O Abel está falando ali com uma bolha, que é uma parte de torcedores do Palmeiras. Ele não vai ter apoio de todos os torcedores do Palmeiras. Ele está falando com uma parte, que é aquela parte que sempre vai achar que o time dele é prejudicado, que é tudo contra o time dele. E esse tipo de bolha tem em todas as torcidas, e inclusive na torcida e imprensa, que hoje é quase a mesma coisa, né? Hoje é difícil diferenciar imprensa de torcida, é quase a mesma coisa. E tem a imprensa torcida de todos os clubes que também compram todas as narrativas. Então, assim, o Abel, ele joga muito no que é o mundo atual, em que é mais importante você ter uma narrativa que a sua bolha aceite do que o fato. E é isso, ele sempre fez isso, sempre fez. O Abel, ele não fala na coletiva tudo que ele pensa. Eu acho que isso ele fala lá dentro. Eu acho que o Abel até, eu imagino, e até uma outra informação de que, assim, dentro, trabalhando no dia a dia, ele é muito tranquilo. Na entrevista é outra coisa. Na entrevista é uma coisa externa. É um discurso para a barulheira de fora, para a imprensa, para a torcida, para a gritaria. E lá dentro ele trabalha com os atletas dele, tanto que, assim, me parece que a relação dele com o grupo sempre foi tranquila. Pode ter um ou outro problema, a relação dele com a diretoria também. Então isso é muito um discurso para a bolha, assim, e como ele sempre fez. O Abel é o José Mourinho, assim, se quem quiser e for buscar entrevistas do José Mourinho no YouTube, entrevistas antigas, é muito parecido, o método de comportamento nas entrevistas é muito parecido. Então é isso, ele joga para uma bolha, como ele sempre fez. Quando ele perde, ele joga para outros fatores, ele joga para a arbitragem, joga para o calendário, e algumas vezes ele tem razão em algumas reclamações da arbitragem. Em relação ao calendário ele tem muita razão, mas ele só fala do calendário quando interessa. Quando não interessa ele não fala, porque os adversários também são prejudicados pelo calendário. O Flamengo também tem problema com o calendário. Então é isso, ele sempre fez isso. Ele sempre que o Palmeiras tem uma derrota, ele puxa uma coisa que vai gerar polêmica, discussão, e aí as pessoas discutem isso. E para alguns torcedores dele também fica, realmente, a gente foi roubado, tá certo, ele tá defendendo o Palmeiras. É isso, né? Ele joga, ele muda o tema dos debates
e agrada uma galera que adora ver uma teoria da conspiração em tudo.